Semana retrasada nós falamos sobre Jó. E hoje, com os livros poéticos, a gente vai falar sobre Salmos. Salmos, então, a gente tem 3 horas e 50 minutos para quem quiser ler os Salmos todos, desde o capítulo 1, né, até o último capítulo. São 150 capítulos, 3 horas e 50 minutos, quase 4 horas você consegue ler Salmos. O pastor é muito. Será que é muito? Será que a gente não gasta às vezes mais tempo em outras coisas do que. Falando de filme, acaba passando essa hora. Não é? Tem filme que vai 2 horas, a pessoa já acaba assistindo o outro. Então já dá os Salmos aí basicamente inteiro. São 150 capítulos, 2.461 versículos. Ele tem alguns autores, não é só Davi. A data é entre 1400 a 500 a.C. e ele é considerado um estilo poético. Nós vamos falar um pouquinho sobre Salmos e aí eu quero entrar naquele mapinha que eu te passei. Você passei para você? Então você passou, mas não consigo abrir. Oi? Não consigo abrir. Não está abrindo? Então tudo bem. Enquanto isso a gente vai estar falando. Então o autor, na lista dos autores, sai entre Davi, seu filho Salomão, Moisés, Asaf, Etan, os filhos de Corá. A autoria de vários salmos, porém, permanecem desconhecidos. Então, acho que são, se eu não falo de memória, 49 salmos que está de autoria desconhecida. O resumo: o livro de Salmos é uma coleção de poemas e cânticos religiosos, abrangendo uma variedade de temas como louvor, adoração, arrependimento, confiança em Deus e expressão de emoções para cada salmo. Cada salmo reflete a experiência espiritual do autor, oferecendo uma expressão poética, musical, da fé e da relação com aquele autor com Deus. É um livro central na adoração judaica cristã, transmitindo uma rica gama de sentimentos e reflexões espirituais. Então, na verdade, os Salmos ele também é tido como uma oração em louvor. O que é uma oração? A oração ele é um diálogo entre o autor, a pessoa, para com Deus. E quando nós falamos em diálogo, eu vou só, para que vocês possam entender, até se vocês quiserem escrever aí, vai cair na prova, né? Então, monólogo é uma pessoa falando sozinha. Então, eu falo sozinho. Quem é que não fala sozinho aqui? Todo mundo, né? Eu acho que as pessoas já viram você falando na rua sozinho. Você que nunca viu, você que nem percebe, mas a gente fala sozinho. Principalmente quando está com um problema sério para resolver. Né? Você diz, puxa, tem tal coisa que fazer e você vai falando sozinho na rua. Né? Vou fazer aquilo lá? Tem que fazer aquilo, né? Tem aquilo lá que você não se percebe. Mas se alguém filmar você andando na rua, você vai ver você falando sozinho. Então, falando sozinho é um monólogo. O diálogo. Meu Deus! Diálogo é 2 pessoas falando. Diálogo é 2 pessoas conversando. Então, eu falo, a outra pessoa escuta ou ouve, né? E depois a outra pessoa fala e eu ouço. Talvez você já conversou com pessoas que só fala, você vai tentar falar e não deixa. Você tenta falar e não deixa. E aí depois ela sai reclamando, né? Fala, poxa vida, tentei conversar com o pastor lá, ele nem deu atenção para mim. Para que não deu? A pessoa só ela falou, né? E às vezes nós, na nossa oração, somos assim com Deus também. A gente fala, e amém, Deus. Peraí, agora eu quero falar. Né? E você não consegue ouvir Deus falar. Porque a gente só a gente fala. Né? Então, toda oração é um diálogo entre eu e Deus, você e Deus,
e Deus com você. Temos que, na oração, temos que parar um pouquinho e ouvir Deus falar. Aqui está o Zé e a Hilda que dirigem aqui na oração. Eu, quando eu dirigi aqui na oração lá no Fornazari, a gente orava e falava: agora vamos ficar em silêncio. Agora você não ora mais. Sinta Deus falar. Sinta Deus falar ao teu coração. E a pessoa vai ter uma experiência diferente. É interessante Deus vai falando. Às vezes tinha pessoas que Deus tomava em línguas ali. Lembra, pastor Toninho? Que às vezes a gente nem interpretava, o outro que estava passando na rua, ela parava e falava assim: eu sei o que Deus falou dentro dessa igreja. Então a importância de a palavra de Deus falar assim: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Imagina um filho que ele chega para o pai: pai, eu preciso de uma coisa assim, 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 assado. O pai não fala com ele e vai embora. O filho vai ficar naquela incógnita, naquela interrogação: será que o meu pai me ouviu? Então a Bíblia diz que o nosso pai já não está com os ouvidos e nem seus braços encolhidos, né? Então ele está ouvindo a nossa oração e ele quer abençoar eu e você. O Salmos nada mais é um resumo disso daí. Ele é um livro onde você vai cantá-lo. E os judeus eles usam muito os salmos para louvor, para adoração, para adorar, né? E eles cantam através de oração. E o mais interessante de tudo isso, eles falam aquilo que está no seu coração. Não falam de forma que só para agradar gregos e troianos. Ele fala: o que eu estou sentindo? Eu estou bem? Eu estou bem, minha alma está alegre, porque eu estou sentindo a tua presença, ou ao mesmo tempo minha alma está batida. Ó Deus, onde tu está que não me ouves? Interessante, né? Você percebe que o livro de Salmos ele tem várias conotações. Ele tem a conotação de adoração, de louvor, mas ele tem também a conotação de lamentação, de se lamentar. Por que o Senhor me ouve? Porque os meus inimigos são mais poderosos, né? Quantos que não falam assim: Deus, por que o Senhor ouve a oração do outro e a minha não? Por que comigo, né? Por que eu? Então o Salmos ele reflete um pouco sobre isso. Vamos jogar um pouquinho mais para frente. Conseguiu abrir aquilo lá? Estou conseguindo abrir. Oi? Estou conseguindo abrir. Tá, se você consegue, se você conseguir dar um toque, daí a gente vai parar e começar naquele. Então vamos lá. O livro de Salmos é uma coleção de poesia, como a gente acabou de falar, que mostra a adoração e descreve as experiências espirituais do povo de Deus. Salmos é considerado uma fonte de inspiração para a adoração desde os tempos antigos e continua sendo muito usado nas poesias e letras de hinos nos dias de hoje, né? Que coloquei nos dias de hoje, bem como no estudo tanto para judeus como para os cristãos. Então mesmo na lei do judaísmo lá, eles utilizam os salmos. Os cristãos utilizam os salmos. É quase meio equivalente ao hino da harpa, né? Que se você for nos Estados Unidos é meio parecido com o nosso. Tem, não sei se é o hino da harpa, que eu lembro que eu assisti a alguns programas do Morris Cerullo, Jim Swagger, de vários americanos, e eles cantavam os hinos que a gente conhecia aqui, mas a gente conhecia por ser o hino da harpa. Então é muito igual. Eu lembro que. Pode falar. Muitos louvores que a gente conhece, que a gente canta, na verdade são traduções do que é. Um exemplo. Por exemplo, tua voz me chama sobre as águas. É uma música em inglês que foi originalmente escrita pelos americanos, que foi passado para nós. Mas, tipo assim, isso várias outras músicas que tem, por exemplo, tem uma que é mais conhecida, que é aquele lá, tipo, Deus, eu tenho tantas bênçãos.
Cordal e as andorinhas lá. Então, são músicas, tem músicas que realmente foram escritas por brasileiros, mas tem uma boa parte que a gente pensa, foi escrito, não foi. São os americanos, verdade. Então, o livro de Salmos ele tem essa conotação que ele é universal. Quando nós falamos universal, porque todos os países que lêem os Salmos, eles conseguem trazer um cântico novo, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Então, todos os povos, né? Todos os povos cantaram o Senhor um cântico novo. O Salmos ele está convidando eu e você a cantar. Cantar de que forma? Alegre? Sim, se você estiver alegre. Mas se você estiver triste, eu vou cantar. Você vai cantar também, porque o Salmo justamente é isso. É o Salmos quando você está alegre, fala que eu Salmos quando eu estou alegre, mas quando também estou triste. Amém? Vamos lá. Os Salmos são divididos no original dos 5 livros, né? Primeiro livro, Salmos de 1 a 41. A maioria dos cânticos são atribuídos a quem? Quem é Davi? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu adorei. Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu acho que, se não me engano, é de criança, né? A gente aprende muito nas crianças. Ó. É que nem aquela dos livros da Bíblia que eu passei para vocês, é de criança. As crianças têm. O segundo livro, que vai de Salmos 42 a 72, é uma coleção de cânticos de filhos de Coré, Asaf, Davi e Salomão. Nessa coleção, 4 escritos permanecem anônimos, mas na verdade são 49. 3 livros, Salmos 73 e 89, é marcado por uma grande coleção de cânticos de Asaf. Asaf foi chefe dos cantores do rei Davi. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 7, fala sobre Asaf. O quarto livro, então, vocês estão entendendo desse tópico de livro? Quem está entendendo? Já sei, pastor, é o Pentateuco. Não é o 5 livros do Pentateuco, é a 5 divisão do livro de Salmos. Para que eu 5 divisão do livro de Salmos. Não é o Pentateuco. Embora que o Pentateuco está muito incluso aí no livro de Salmos. Então vamos lá. O terceiro livro, Salmos 73 e 89, é marcado por uma grande coleção, já falei, né? O quarto. Salmos 90, 106, embora tenha os seus autores citados, Moisés, Davi e Salomão também, eles colaboraram. O quinto livro, Salmos 107 a 150, registra vários cânticos de Davi, a série de cânticos chamada El Egípcio, Salmos 113 e 118, também está no quinto livro. Martinho Lutero, quem lembra do Martinho Lutero? Quem lembra? Levante a mão. Então, eu não tinha nascido, eu não lembro, né? Mas nasceram na família. Legal. Tem que saber a piadinha, né, pastora? Já que a pastora faz, porque eu não posso fazer também. Então, vamos lá. Martinho Lutero diz que o livro de Salmos é como uma pequena Bíblia e o índice do Antigo Testamento, visto que foi escrito ao longo de todo o período do Antigo Testamento. O livro mostra muitos momentos da história do povo de Deus que vão desde a reflexão sobre os atos de Deus na criação, do seu governo diante do povo, até de eventos específicos de muita luta do povo de Israel. Então o Salmos está aí. O Salmos é uma Bíblia pequena. Uma Bíblia pequena. Se você tirar 3 horas e quantos minutos? 50 minutos? 3 horas e 50 minutos, deixa eu ver aqui. 4 horas para dar a pausa mais. 4 horas para você tomar uma água, né? Para você pegar 3 horas e 50 minutos.
Então 4 horas, um pouquinho mais de 4 horas. Então você vai ler uma Bíblia quase toda, porque ele fala de tudo. Vamos lá, na sua frente. Pastor, só uma coisa. Aquele que você me mandou é um vídeo, né? Não é? É foto? Não, mas é de um vídeo. Não, é foto. Aqui eu tirei a foto, eu achei bacana. Mas não é melhor pegar o vídeo, daí você deu um... É que daí é meio cansativo o vídeo. Não, mas daí eu entro na parte certinha que você quer mostrar e eu mostro que acho que não tá por isso. Não tá? Não, tudo bem. Se não tiver, a gente continua aqui mesmo, pode ser. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem não está, diga amém. Amém. Olha, não dá, entendeu? Vamos começar tudo de novo. Principais personagens em Salmos, em um dos Salmos, ou Salmos capítulo 1. Davi, o rei de Israel, que é acreditado como autor de muitos salmos, Davi era um poeta talentoso e também músico. E muitos dos seus salmos falam sobre a confiança em Deus e a sua adoração. Vocês se lembram que na aula que eu dei aqui, nós falamos sobre louvor e adoração? Quem se lembra? Qual que é a diferença entre louvor e adoração? Só não vale a pastora aqui. Quem se lembra? Vamos ver se vocês estão antenados. Louvor é louvar a Deus, e a adoração é um estágio que você se encontra. Mesmo com dificuldade, você está adorando a Deus. Isso. Tem mais alguém que quer falar? Pastor, seria aqui, né? Isso. Você queria falar sobre... Você quer o inteiro? Depois eu pego o inteiro, mano. Pode pegar isso aqui, mas deixa eu só. Tudo bem. Então, louvor e adoração, qual a diferença? Louvor é agradecer e oração é clamar? Não, ainda não. Mas alguém? O pastor Toninho chegou lá. Alguém se intitula? Marco, Real, missionário. Louvor é assim, como posso dizer, como se fosse é porque o louvor ele chega até Deus como se fosse um incenso, né? Então o louvor é algo assim. Então vamos separar o louvor da adoração. O que você está falando não é adoração. Ah, tá. Qual que é a diferença entre louvor e adoração? Agora pegou. Bom, vamos lá. O louvor, está aqui o Marcelo no violão, a pastora Isabelle na bateria, o pastor Carlos no teclado, as irmãs, e elas convidam a igreja para participar do louvor. A igreja se coloca em pé e começa a participar do louvor. Esse é o louvor. Eu posso participar do louvor, mas não da adoração. Como assim, pastor? Como assim? Eu estou louvando, mas não estou adorando? Verdade. Porque simplesmente, se a menina, esqueci o nome dela, que coloca aqui o slide. A Cristiane. Como? Cristiane. A Cristiane coloca o slide, eu acompanho os louvores. Eu participei do louvor, mas não participei da adoração. Adoração é entrega. Participar é simplesmente participar. É como se você fosse participar de uma palestra, você fosse participar de alguma coisa. É uma participação. Estou participando do louvor. Dentro desse louvor eu estou adorando diferente. Porque você esquece quem está do teu lado. Você esquece a
na igreja que você está, se é pequena, se é grande, se está calor demais, está frio demais, você esquece. Você adora a Deus. E adorar a Deus é adorar em espírito e em verdade. Eu posso, por exemplo, participar do louvor e ficar lá, Senhor Deus está no meio de ti, e ficar olhando para a parede, olha o ventilador novo, o irmão ali na frente, chegou o pastor, chegou o outro pastor lá, chegou atrasado hoje. Você participou. É brincadeira do ovo. Oi? Brincadeira do copo d'água. É brincadeira do copo d'água. Agora, quando você adora o Senhor, você está lá. Te adorarei, oh meu Rei Jesus, te adorarei. É bom te adorar, é bom te adorar, sentindo a palavra, não simplesmente cantando a palavra. Cantar a palavra, você participou do louvor, você fez o louvor. Adorar, você sentiu ela dentro de você. Quando você sentir, você repita. Exatamente, quando você sente, é uma experiência que você tem com Deus, ó, tremendo. Você não tem preço. Nada pode suprir. Aí quem participa do louvor ou participa do culto, né, pastor? Ele vai embora reclamando. Você não está bom hoje, não. Não. Você viu o jogo que pegou? Você viu lá? Aquele louvor desafinou, o pastor Carlos não é parece que é a filha dele. Então começa a arrumar algum pretexto, né? E aí você não adorou. Você não adorou. Amém, irmãos? Amém. Perguntinha básica. Olha. Adoração é apenas cantar? Para Deus? Não. Totalmente diferente. Cantar, o Fernandinho canta, todo mundo canta. E muito gosto, eu vi que só está construindo. Gosto, não é nada. Deus não é nada. A pergunta então é assim: muita gente acha que a adoração é apenas por louvor. É apenas por louvor, adoração ou não? Não. Adoramos a Deus com tudo, né? Um testemunho, né? Já é. Testemunho, uma oferta suave. E o jejum não é só deixar de comer. Quem tem muito vício pela internet, fala, hoje eu não vou entrar na internet, estou jejuando na internet. Mas como assim? Eu preciso dela, eu trabalho com ela. Muito bom. Fiquei 4 dias sem internet. Até hoje. Retiraram nosso celular. Eu não tinha levado livro, não tinha levado nada, mas eu sabia que ia retirar. Quando eu vi, é muito bom. A gente esquece, a gente está tão envolvido assim com Deus, envolvido com a palavra, que a gente esquece completamente que existia celular. Mas eu pessoa que ligou, fulano que isso aqui é muito preocupado, posso morrer, pode. Esquece, eu penso assim, sabe, como eu gosto muito de meditar de madrugada. Às vezes a pessoa vai levantar de novo, eu vou lá no escritório da imobiliária lá, e aí eu fico sentando no computador, às vezes eu leio um versículo, alguma coisa, e fico meditando. E uma das coisas que Deus mostrou para mim essa semana, na verdade foi ontem, né? Hoje é terça, dos viajantes do tempo da Bíblia. E fica, como assim viajantes do tempo da Bíblia? E a gente pega o próprio Jesus, que a Bíblia fala que antes de que tudo existisse, ele já era. Então ele era o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. A letra do alfabeto grego é o alfa e o ômega, princípio e fim. Esse é Jesus, é um viajante do tempo. Daí tem outro viajante do tempo, que a gente fala assim, puxa vida, eu não tinha pensado nesse viajante do tempo, que é João.
Porque João, ele viu o que? Ele brinca sempre? João viu. Ele viu o quê? Ele viu a cidade santa. E o que mais? A árvore da vida. Final de tudo. Ele viu o livro do Apocalipse. É viajante do tempo ou não? É viajante do tempo. Meu Deus, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E aí entra naquilo que a pastora estava falando agora. Quando Pedro, Tiago e João eles vão na transfiguração de Jesus, e está lá, né? Elias, supostamente Moisés, Jesus está ali, e depois Pedro fala assim para Jesus: vamos fazer uma cabaninha e ficar por aqui perto, está tão bom aqui. Jesus fala: tem muita coisa para fazer lá ainda, né? Então, às vezes, quando a gente vai a algum retiro espiritual, um acampamento, tem hora que dá vontade de não estar mais. Talvez em alguns cultos que você está, por isso que eu brinquei no domingo aqui, né? Poxa, nós vamos ter que ir embora, vamos ter que ir embora, né? É tão gostoso quando você está na presença de Deus, você não quer ir embora mais. Por que eu vou voltar na minha casa? Começar tudo do zero de novo, né? Os mesmos problemas, né? Então, é mais ou menos isso. Você deixou o seu celular, você tem um encontro com Deus, você tem um local para você buscar a Deus, é algo assim tremendo. Mas vamos lá, vamos pegar a tabela aqui. Deixa eu pegar a foto. Pegar essa foto. Pega a primeira, se a gente consegue. Da Torá? Essa aqui já finaliza. Essa aqui já fecha. Se eu conseguir ter um, vou deixar assim. Preciso. O capítulo 1, 3 e 4, Davi ele fala um pouco sobre a Torá, abençoando aquele que medita na Torá, ensinando os 5 livros de Moisés, Salmos, em uma nova Torá sobre oração. Ou seja, Salmos agora, ele passa a ser uma nova Torá no livro de adoração. Ele simplesmente resume os 5 livros do Pentateuco. Então Davi fala muito nisso desde o capítulo 1, 3 e 4. E uma das coisas do princípio de Salmos capítulo 1, qual que é? Todo mundo sabe de cor. Bem-aventurado o homem que não se detém com os pecadores, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E na lei do Senhor, que lei era essa? A Torá, 5 livros. Medita de dia e de noite. Amém? Então nós vamos, na prova a gente vai colocar assim: qual é o Salmos que fala sobre a Torá? Aí você pode colocar qual capítulo que é, tá bom? Essa jogada acabou que teve bastante conflito na época de Jesus. Por quê? Por conta dessa palavra, Jesus sentava com pessoas que não eram puras, assim, né? Mas que aí é aquela famosa frase, né? O céu não precisa de médicos, mas sim de doentes e enfermos. Então, quando a gente se depara com o texto, Deus não está falando de sentar no sentido de fazer como eles. O que Jesus fez foi exatamente sentar com eles, mas não concordar com o que eles fazem. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma vida totalmente fora com Deus. São pessoas que são meus amigos e tudo mais, mas eu não concordo com os atos deles. Entende? Eu não fico, tipo assim, estar no meio deles, a gente estar no meio pecaminoso, estamos no mundo de Maria. Não quer dizer que concordamos com o que o mundo faz, mas sim que estamos aqui para ser a luz para o mundo. E querendo ou
não de maneira alguma estamos influenciando essas pessoas, entendeu? Então, quando Jesus se coloca junto com as pessoas, ao meio dessas pessoas, ele está se mostrando a luz do fim do mundo, porque é a mesma coisa, tipo assim, uma pessoa que é chamada para ser um evangelista, ficar apenas na igreja. Ele já está no meio dos seus. O evangelista vai até, é o id. Então vai lugares que não querem ele, não querem a presença dele, são pessoas que não querem saber de Deus, mas estão no meio para que seja a luz, que querendo ou não é que nem mosquito, né? Mosquito vai através da luz. Tem muito mosquitinho da luz. Então, você na luz, no meio da escuridão, chama a atenção. E nessa chamada de atenção acaba influenciando as pessoas. Então, nesse ponto que é colocado na história de Jesus. Só que os doutores da lei interpretavam muito a pé da letra. E então ficava pego no seu núcleo, no seu coisa. E isso acaba sendo um grande debate, principalmente uma das coisas que ficaram que tipo desagradável, vamos dizer assim, e tipo não gostaram, vamos dizer assim. Não, que o pastor quis dizer o seguinte, eles acabam julgando Jesus porque Jesus estava no meio dos doentes, dos afeminados, no meio dos salteadores. E às vezes eles falam assim, não é esse que anda lá com os drogados, que anda lá com as prostitutas, mas não significa que ele se prostituía. Não significava que ele usava das drogas, não significava, e por isso que entra a frase que ele fala, eu vim para aqueles que são doentes e não para aqueles que se julgam são. Então Jesus veio resgatar aqueles que estavam perdidos. É interessante, até tem a parábola da festa. Já viu a parábola da festa? Sim. Ele convida primeiro, todos os importantes, todas as pessoas que se acham que não precisa, que são as puras, e não vai ninguém. Aí chega lá, e daí? Você convidou? Convidei. Mas cadê o pessoal? Não vieram. Então vai na sarjeta, nas ruas, pega as pessoas que estão ali e traz ela para essa festa. E é o que Deus fez conosco. Primeiro, a salvação ela veio para Israel. Israel falou, não quero Jesus. Até hoje eles estão esperando o Messias. E aí a salvação estendeu a todos aqueles que receberam Jesus. Israel não é um país cristão. Um dia que se for para Israel, não adianta você chegar numa Bíblia igual a nossa, lá no Muro das Lamentações, e começar a querer pregar. Você vai ser expulso dali e orar para que não seja preso ou morto. Porque eles não são. Porém, a Bíblia fala, por isso que nós temos a bandeira de Israel aqui, que a nossa obrigação é fazer o quê? Orar por Israel. Toda a sua oração durante a noite, ore pela sua família, mas não esqueça de orar pela nossa conta de Israel, porque Israel é o foco da vida de Jesus e da segunda vinda dele. Israel, quando tiver o arrebatamento, ele virá com os anjos, com os santos, que somos nós, de todas as tribos, povos, línguas e nações. E lá ele vai guerrear contra o anticristo. A gente vai falar isso lá no final da escatologia. Lá nós vamos ter a última guerra, onde Jesus já é vencedor e nós somos mais que vencedores. Amém? Então nós temos que orar por Israel. Você que não ora por Israel, ore por Israel. Hoje eu vejo o primeiro-ministro de Israel totalmente tapado. Totalmente tapado. Ele usa o Antigo Testamento para matar o pessoal do outro lado lá. E nós temos que orar porque ele está pecando. Nesse momento ele está sendo castigado. Se ele morrer agora, vai direto para o inferno. Direto para o inferno. Não tem salvação para ele. É muito sangue na coisa de um homem.
Ah, mas mataram 1.500 nossos, nós matamos só 40 mil de lá de lá. É pouco, vocês mataram pelo menos 100 mil. Como assim, irmãos? Ah, mas tem terrorista lá, então por causa de um terrorista a gente mata mais de 50 mil. Não justifica. Então nós temos que orar por esse primeiro-ministro, pelo povo de Israel, para que Deus possa converter ele, né? E que eu acho que seria a coisa mais linda do mundo, esse primeiro-ministro de Israel acordasse e falasse: irmãos, vamos parar de matar. Jesus apareceu para mim, eu aceitei Jesus e seria uma bênção, mas não é isso que vai acontecer. Não vai concordar também. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, talvez aconteça porque querendo às vezes Deus tem um plano de salvação para ele, né? Mas ele vai ser expulso. Ele não vai ser tido mais como autoridade, ele vai ser expulso. Se isso acontecer com ele, é salvação para ele. Mas aí o povo de Israel está esperando um Messias. E não se iludam, irmãos. Já vou até antecipar para vocês. O anticristo ele não é do Vaticano. Ele não é dos Estados Unidos da América. Ele não é do Japão. Ele não é da China, ele não é do Brasil. O anticristo, ele é de Israel. O pastor, como assim? Você viu que tem um cara falso falando, pregando lá em Israel, porque ele é maior que Jesus, ele é maior que Maomé. Mas muitos. E está aparecendo muito. Você vai levantar esse silêncio. E tipo, ele está levantando um monte de gente por um mundo inteiro. Ele vai se levantar em silêncio. O anticristo, o que vai acontecer? Só para vocês entenderem, a gente vai fugir um pouquinho da aula, já que a gente entrou nesse assunto. Israel é uma raça considerada raça pura. Por exemplo, se o pastor Toninho fosse jovem, brasileiro, e fosse para Israel e casasse, casou com a minha irmã, que bênção, né? Mas casasse com uma israelita. Eu casasse com um israelita. Ele seria na hora deserdado, e a israelita na hora seria deserdada. A família não aceitaria mais. Não aceita. Então por isso que Israel é uma raça tão pura, e eles sempre brigaram com os outros povos, e principalmente os samaritanos, né? Eles não consideravam os samaritanos como irmãos, e Jesus quebrou esse protocolo. O que Jesus fez? Ele sabia que Pedro, Tiago e João, todos os discípulos deles eram de Israel. Jesus falou: eu vou fazer esse pessoal entender o que é humildade. E ele foi passando lá em Samaria. Aí os discípulos começaram a razoar entre eles, né? A Bíblia não fala, mas eu acredito. Por que ele vai passar por Samaria? Esse pessoal pecaminoso aí, né? Nossa, lixo. O pastor me dizia que nem passar no meio da rocinha. Por que vai passar no meio da rocinha como um ataque do nosso? Esse lixo aí que a gente quer que não levar para o inferno. E aí Jesus falou: não, vamos lá. Certo momento os discípulos ficaram um pouquinho mais atrás, e Jesus, ainda além de passar por Samaria, o que ele faz? Ele quebra um dos maiores protocolos de um judeu. O que ele faz? Ele vai falar com uma mulher. E é uma mulher samaritana. E velho para beber. Já vai pedir aí, né? O escândalo dos discípulos, eu começo a imaginar. Os discípulos podiam sair correndo, né, papai? Você não é o escolhido, vamos embora daqui. Você está certo um pouco. Né? Imagine, porque denúncia. Mas Jesus estava ensinando eles. Estava ensinando que é necessário passar por onde? Por Samaria. Quando cair na UTI, irmãos, entendi o que é isso. Porque antes de cair na UTI, você não passou por Samaria. Não é, pastor? A hora que você está ali sem celular, sem nada, conta bancária, cheque, você nem liga para quando você tem um banco ou dívida.
Você só quer saber de lutar pela vida. E aí entra aquele versículo e fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E que dá esperança para você? É a família. E aí você começa a lembrar. Por isso que eu falo, mesmo que você ajunte mais uma moedinha, vá para a praia, pega a sua família, passeie. Não fique doido só fazendo uma coisa aí. Não. Guardando dinheiro aqui nessa terra. Como é que tem um negócio que fala assim: ele era tão pobre que o que ele tinha era somente dinheiro. Como assim? Então ele não era pobre. Tem muitos pobres ricos, milionários. Não come em restaurante, não gasta em roupa, não vai para a praia, não tem vida. Caiu no UTI, não volta mais. Já era. A Covid trouxe isso. Pode falar. A ideia era o Zezo já comia uma marmita para almoço e janta. Uma marmita. Quantas terras esse homem não tinha de aluguel? Ele deixou só de ansiedade 25 milhões. Está brincando que tem, não sei se tem 20, 30 herdeiros. Nossa, nem casado era. Não era solteirão, só tinha sobrinho, né? Os sobrinhos estão brigando. As lojas da avenida ali, mas na metade da hora dele. Tem quarteirão inteiro. Ele era dentista? Ele era dentista. Dentista, né? Dentista. Então, irmãos, O que ele levou, né? sabe aquela moedinha? Eu brincava na época que eu não tinha Jesus, eu brincava, falava para minha esposa assim, falava para minha esposa, não, falava para o meu pai. Vou descer para a praia, que volte o cheque. Que volte o cheque. Quem já falou que volte o cheque? Quem já falou? Que volte o cheque. Assim, a gente sofria para pagar. Ficava até em kitnet, fazer o acampamento ali no próprio carro. Mas não é gostoso, pastor? Você está numa UTI aí, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a praia, é o lugar que é a sua família. É o momento de. Eu vou contar um testemunho rápido. Teve quando eu estava com o pastor André Garcia ali pela igreja quadrangular da separação da igreja, chegou um casal e eles foram ofertar a aliança. Foram ofertar a aliança. Aliança de casamento. Ele e ela foram ofertar. E aí falaram: pastor, nós estamos nos separando e nós queremos ofertar a nossa aliança na igreja. Jesus se transforma em dinheiro aí. A aliança derrete e tal. É nossa, de ouro. Mas quando acabar o culto, lá no escritório, tinha um escritorinho pastoral ali, eu gostaria que o pastor fizesse essa oração. Eu falei: tá bom, combinado. Terminou o culto, levei o casal lá, sentei com eles ali. Eu falei: não quero nem saber o porquê, qual o motivo que vocês estão separando. Eu sei que se perguntar para um, ele vai falar do outro, falar para o outro. Vai ser aquela guerra e eu não estou aqui para dar aqueles alianças rápidas que vocês desistam. A aliança está aqui, ela já é basicamente ofertada. Aí eles ficaram meio assim, né? Eu falei: vamos lembrar, quando vocês se conheceram, lembra lá quando vocês se conheceram? Como que é? Que amor era esse? Será que era simplesmente uma paixão que passa rápido? Ou realmente era um amor? Era amor? Era amor. Era amor? Era amor. Mas a Bíblia fala que o amor ele jamais se acaba. Então não era amor, era paixão. Era paixão? Não era amor. Era paixão? Não, era amor. E Deus, eu não tenho como eu falar o que o Espírito Santo foi colocando no meu coração ali. E eles vão chorando, até chegar aos filhos. Eles vão chorando. Eu falei: bom,
Agora eu vou chamar a diaconisa, ela vai vir entrar aqui. Eu vou pegar a caixinha da aliança. E na hora que ela cair na salva, não tem mais volta. Ou vocês pegam essa aliança e vão fazer o ato da reconciliação com vocês. E eles não estavam chorando. E vocês querem se reconciliar? Pastor, a gente quer se reconciliar. Você aceita a reconciliação? Aceita. Se coloca em pé. A partir desse momento não vai falar mais nada do passado. Começa uma nova história. Eles se abraçaram, fizeram os votos novamente ali. E até hoje esse casal está firme. Até hoje. Já fazem mais de 10 anos, muito mais. Ele é técnico do São Bento, muito amigo meu. Quando ele me vê na rua, pastor, ele para o carro, ele grita. A esposa dele, sabe, eu tenho uma dica de gratidão muito grande, mas muito mais com Deus. Cada um de nós temos uma história. Todos nós temos uma história. Todos nós levantamos essa história. Amém? Pastor, você fugiu da aula hoje, não fugiu. Os Salmos é assim. Os Salmos, é a maior sinceridade que está no teu coração. Ora você está bem, ora você está mal. Mas na hora que você estiver mal, fale com Deus. Salmodeie a Deus. Pode falar assim: Deus, hoje eu estou mal. É um Salmos. Não tenho vontade de ir na tua casa, Senhor. Não tenho forças nem para levantar desta cama, Senhor. Se os irmãos me verem, vão falar que cara é essa. Mas eu vou. Mesmo me arrastando, eu vou. São Salmos, irmão. E são salmos não só salmos de cânticos ou louvores, são uma adoração, porque você está adorando a Deus na beleza da tua santidade, na beleza da santidade de Deus. O que mais importa é Deus, não você no momento que você está vivendo ali agora. Tem gente que fala assim: eu estou em depressão, hoje eu não vou na igreja, eu estou deprimido. Aí tem que ir, irmão. Não é pastor? Você está depressivo, vem na igreja. A gente não morre, não. Não, e Deus vai fazer a cura. Aqui é um hospital espiritual. Vamos lá, vamos passar o outro lá. Eu acho que eu consegui abrir aqueles dois, meu pastor. Aquele pode abrir, aquele eu já tento pegar aquele. Então vamos lá. Quer que eu dê zoom? Oi? Legal. Então pode baixar um pouquinho, será? Como assim? Aqui para. Bom. Quer que aumente mais? Só baixar ali, baixar a tela. Baixa, isso. Baixar para mim, sim. Para baixo. Para baixo? Isso. Legal. Então, 150 poemas em hebraico. Salmos, ele fala da Torá e do Messias. Salmos, tem os salmos da lamentação e salmos de louvor, fé e esperança. Salmos do lamento. Os salmos do lamento é oração de confissão que chama a atenção lá. Tá vendo? Oração de dor, confusão. De dor, confusão e raiva. Olha só, chama atenção ao que está errado no mundo. O que mais? Pede a Deus para fazer algo. E pede a Deus para fazer algo. Ele está errado. Deus, eu não aguento mais. Por quê? Vai colocar sua mão? E com força enviou ele, certo? Mas foi?
Por amor. Pelo Espírito de Deus. Você vai colocar sua mão por quê? Você acha que Jesus não sairia ali naquela cruz? Dois falidos. Você acha que Jesus, aqueles pretorianos lá, os mais carrascos ali dos imperadores, era um barco para ele? Mas ele, como ovelha, né, igual a ovelhinha está ali, quietinha, foi para o sacrifício. Às vezes nós somos levados ao sacrifício. Que sacrifício é esse? Mesmo na provocação, mesmo nas piores situações, a gente fica quieto. A gente é provocado diariamente. Quem é que não é provocado aí? Quem é que não é? Quando você está numa empresa, você está trabalhando, as pessoas descobrem que você é cristão, aí eles se provocam mais ainda. Não é? Quem já passou por isso? E às vezes dentro da casa, a própria casa. A própria casa? Na casa é interessante, né? A gente tem que vigiar. Amém? Pastor, esse lamento a gente pode pegar aquele lá que você comentou na semana passada, do lamento de Davi. Pode falar. O pastor comentou na aula passada, em sala de ensaio, vou mandar o vídeo, que quando Davi estava passando por aquele processo de que ele estava chorando e tal, pelo filho, né, que enquanto havia vida ele estava pedindo a Deus, foi onde criou um salmo de lamento. Então, Salmo 51. Salmo 51. Não vou lembrar exatamente como está o salmo, mas é um salmo de lamento, então se encaixa nisso aí. De adoração seria mais de adorar a Deus, mas como tipo assim, não aquele, né, os salmos, aquele conhecido, de alegria e tal, aqueles que não querem. Ele está no meio dos pastos, Senhor pastor, ele está no meio. Então, tipo assim, querendo ou não, eu tinha esquecido tudo, gente, eu já falei, eu trabalho, quando era criança. Então, seria um de louvor de lamento que teria o Salmo de Davi. O Salmo de Davi é tão interessante, o Salmo 51. Eu até pedi para você ler, né? Quem leu o Salmo 51? Se você não leu, leia. O Salmo 51, o salmista se preocupa com duas coisas. Primeiro, ele se preocupa: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso é interessante. E renova dentro de mim um espírito inabalável. E depois há um reconhecimento. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. E ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu pequei contra ti, eu fiz tudo que aos seus olhos parecem ruins, maus. Depois ele vê como Deus olha, de maneira que será justo o teu falar e puro o teu julgar. E depois ele pede: compadece de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. E aí a maior preocupação de Davi é o coração puro. E o que é o outro? Quem sabe? Nesse mesmo Salmo 51. Quebrantado. Não. Que pede para Deus? Não tire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Espírito. Esse é mais forte, né? Porque uma pessoa sem Espírito volta a morrer novamente. Aí é mundo, carne, pecado, mundo, carne, pecado. Ela volta a ver a vida. Ela não quer saber de Deus mais. Ela volta a bater no muro. Para quem entende o que eu estou falando, né, pastor? O senhor sabe o que eu estou falando. E não adianta. Você pode falar com essa pessoa, você pode colocar o caderno de oração, pode fazer o que for. Não adianta mais. A pessoa está blindada, blindou. Então, existem dois salmos: lamento e salmos de louvor. Mas o louvor não é apenas participação, ele é o quê? Adoração. Então está aqui, ó.
de alegria e o que? Celebração. Quebração. O que é quebração? Celebração. Celebração. Chama atenção ao que existe. Chama atenção ao que existe de bom no mundo. De bom no mundo. Reconta a história e louva a Deus. Reconta a história e louva a Deus. Ou seja, celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cânticos. Saber, o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia. Legal, vamos lá? Então a gente já viu aqui as 5 divisões do livro de Salmos, né? Já tinha falado lá no começo, a primeira divisão, aí falando da Torá. A segunda, esperança para o futuro retorno do templo de Sião. É a divisão do 2, né? Do livro 2. Está lá em Salmos. Pode baixar só um pouquinho, você conseguir. Abaixa o então, no capítulo 42 ao 72, esperança para o futuro retorno do templo de Sião. No livro, a divisão 3 é 73 a 89, Salmos, né? A promessa e o reino messiânico. Que reino messiânico é esse? Quem sabe? Quem sabe que reino messiânico é esse? Duas. A pastora Isabel falou na aula passada. Falou? Quem é? Filho de Davi, tem compaixão de mim. O reino messiânico é o reino da aliança de Davi. A estrela de Israel na bandeira de Israel é a estrela de Davi. Por que é a estrela de Davi? Porque eles estão aguardando o Messias. E se eles aceitassem Jesus como Salvador, seria a estrela de Davi? Já não seria mais. Agora ainda não. Interessante isso, né? Poderia ser o símbolo, ao invés de ser o símbolo da estrela de Davi, da esperança do Messias, seria o quê? A cruz. E que cruz é essa, pastor Antônio Carlos? A cruz vazia, isso mesmo. Amém? Então, por enquanto, está a estrela de Davi. Eles estão aguardando o Messias da aliança Davi, mas a gente já recebeu ele. Vamos lá, os Salmos. É o quarto livro, né? O quinto? Quarto. O quarto? É. A 90 a 106. O Senhor reina como rei. Quem é o nosso rei? Jesus Christ. É Jesus Christ? É isso mesmo? Jesus Christ. Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Aquele que era, que é e advir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A primeira letra do alfabeto grego e a última letra, o A e o O, alfa e ômega. O 5, 107 a 145, derrota o mal, traz o reino de Deus. É os Salmos. E é o reino messiânico também. E o Salmo 119 fala da Torá. O que é a Torá, irmãos? Quem lembra? É o
os 5 primeiros livros. Quem escreveu a Torá? Quem escreveu a Torá? Moisés. Isso. Salmo 120, 136, o cântico da peregrinação. E mais embaixo, também messiânico, cântico de aleluia, do louco, né? Vamos lá no finalzinho lá em cima, mais um pouquinho. O 146 também é um cântico de alegria, né? Aleluia. Glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. O que significa aleluia? Aleluia, glória. Quem lembra? Aleluia é viva Deus, viva Jesus. Deus seja louvado, irmão. Deus seja louvado. Viva Jesus, é viva de aleluia, é viva. Vamos lá. Deus seja louvado. Ele leu aqui, né? Para o seu povo, tá? 118, 11. Um pouquinho mais embaixo. Agora pode trazer tudo para cá. Isso. Um pouquinho para cima. Pronto, tudo para lá, tudo para cima. E vamos ler aqui. Que o Senhor Deus de Israel seja abençoado para sempre. Amém. E amém. E são salvos. Amém? Amém. Então hoje nós aprendemos sobre o livro de Salmos. Quanto tempo demora para ler o livro de Salmos inteiro? 3 horas e 50 minutinhos, é rápido. Eu também acho. Você fala, não, você pega no seu relógio, coloca ele para despertar. 3 horas e 50 minutos, você termina de ler, rapidinho. A não ser que você tenha uma leitura rápida. É que também é muito da velocidade que você lê, né? Também, Tem né? gente que vai contar, né? Nessa vai. Irmãos, depois que eu vi aquele pessoal que lê, né? Que tem problema deficiência visual, meu Deus, né? A gente fala, da gente que enxerga, a gente não vê. Esse pessoal tem um lá que fez faculdade de doutorado, ele é advogado. A gente tem que puxar a nossa orelhinha. Mas vamos lá. Então ele tem 150 capítulos, 2.461 versículos, vários autores, e é um livro poético, livro de Salmos. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, irmãos. Você pode salmodiar a Deus, você fazer uns salmos na sua casa lá. De repente vem algo no seu coração ali, sim ou não? Sim. Ou tem que ser só o que está na Bíblia? Não, pode ser. Pode, né? Não, tem os louvores em si, são salmos. Então, estão criando salmos até frente. Você também pode pegar a Bíblia, né? E de repente você lê uns salmos ali e cantar ele. Às vezes você lê, você pode cantar. Aí está uma pedida legal que eu não tinha pensado, para você ver mais rápido. Quem sabe demora até menos de 3 horas, 4 horas para você ver. Você canta ele, né? Deixa eu ver, hoje eu não trouxe minha Bíblia, está aqui no celular. Tem alguém que está com uma Bíblia aí? Não sei se vai dar certo, vamos lá. Vamos lá no Salmos, começar no Salmos 1, né? Aí a gente finaliza até 150. Isso. Quem está preparado para a vigília? Hoje eu fui convidado para uma vigília dia 17. 17 ou 27? Lá em Piedade, irmão. Lá em Piedade. Ai, vigília é muito bom. Eu vou pegar aqui.
No bairro dos Moreira, né? No Moreira? No bairro dos Moreira, eu vi. Você viu, né? Eu vi no celular. Mas eu ainda não confirmei. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Mais uma vez, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele vai ser o quê? Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto do seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. De novo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não será assim, mas não são assim os ímpios, não. Com a molinha que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo. E assim vai, irmãos. Lógico que quem tem facilidade com música, como a pastora, o pastor Carlos, algumas pessoas que Deus dê esse dom, pode pegar no teclado, pode pegar no violão, e ao invés de ler os salmos, pode cantar ele. Pode cantar. E até escreveu o louvor. De repente chega aqui para os irmãos e fala: não, hoje nós não vamos cantar os que a gente já conhece. A gente vai cantar o que Deus colocou no meu coração. E vai digitar, né? Digita, é um salmos, e depois a igreja vai acompanhar. Deus pode dar isso para você pode ver aqui. 3 horas e 50 minutos, é impossível que não saia o hino. Amém? Em nome de Jesus, vamos colocar aí. Uma playlist de música da minha, temos quase um dia de música. Então, vai de repente, sem querer você está gravando e escapa no YouTube, você vai ficar famoso também.